Oi. Blade Runner não matou sua fome por sci-fi? Então conheça Carbono Alterado. Carbono Alterado, ou no inglês Altered Carbon, é uma trilogia sci-fi do autor Richard K. Morgan. Trilogia essa que já foi adaptada como série para a Netflix. A história se passa em um futuro super tecnológico, onde a humanidade criou uma forma de fazer backup da mente humana, os cartuchos. Assim, toda vez que alguém morre, é possível ressuscitar a pessoa fazendo um download da mente dela para um novo corpo. A trama conta a história de Takeshi Kovacs, um militar super fodão que é trazido de volta à vida 200 anos depois da sua última morte. Ele é contratado por Bancroft, um milionário que quer resolver um certo assassinato. O assassinato em questão é do próprio Bancroft, que voltou dos mortos alguns dias depois, em um novo corpo, sem saber o porquê que explodiram o cartucho dele. Só que essa investigação acaba revelando uma trama intrincada repleta de perigos e armadilhas. Assim como vários livros ao estilo Blade Runner, Carbono Alterado vem com uma pegada bem noir de detetive, e é ambientada em um futuro sci-fi que é muito interessante. Eu vou primeiro passar uma visão geral de como é que é esse mundo, porque ele é bem complexo, e depois eu vou falar dos personagens, da história e assim por diante. Nesse vídeo eu vou focar no livro, mas o mundo da série da Netflix é praticamente idêntico. A maior diferença entre os dois é a história e os personagens, mas o world building é praticamente o mesmo. A tecnologia nesse mundo ficou tão avançada que eles criaram os cartuchos que eu mencionei anteriormente. Esses cartuchos são implantados na base do crânio da pessoa e eles servem para fazer um backup da mente dela para ser usado caso precise ressuscitar essa pessoa. Quando a pessoa morre, eles colocam o cartucho num novo corpo. Esses corpos são chamados de capas. E para você ver que ao chamar os corpos de capa, eles estão valorizando muito menos o corpo do que a mente da pessoa. Afinal, uma capa é algo que pode ser descartável. É claro que se o cartucho for destruído no momento da morte, como por exemplo numa explosão ou num incêndio, não tem jeito nenhum de trazer a pessoa de volta à vida, a menos que ela tenha um backup na nuvem. Só que esse backup custa muito caro e só os muito ricos podem ter. Uma das coisas mais legais desse livro é ver como essa tecnologia mudou a sociedade por completo. Os cartuchos abriram uma brecha chicante para que os cientistas pudessem brincar de Deus, porque além de reviver um morto, agora é possível tirar a mente da pessoa de um cartucho e colocar dentro de uma realidade virtual, onde é possível interagir com ela sem a necessidade de um corpo presente. Ou ainda, é possível rejuvenescer uma pessoa, ao colocar a pessoa mais velha dentro de uma capa mais jovem. E também você pode fazer um upload da sua mente para outro planeta em uma outra capa, o que é basicamente uma forma super avançada de teletransporte. Mas novamente, para tudo isso você precisa de muito dinheiro. E isso acaba criando um universo onde as pessoas mais ricas da sociedade conseguem viver quase para sempre, enquanto os mais pobres têm vidas bem mais curtas. Aí talvez você se pergunte, então quando a pessoa morre, o que acontece? Quando você morre e não tem dinheiro para ser reencapado, a sua mente vai para um servidor, onde ela vai ficar lá para sempre, a menos que alguém tenha dinheiro para trazer você de volta a uma nova capa. Às vezes o governo pode lhe pagar uma capa nova, caso você se acidente ou seja morto em uma situação onde o próprio governo é culpado. Só que quando eles fazem isso, não é legal, porque geralmente eles vão te dar uma capa que não tem nada a ver com a sua capa anterior. E mais ou menos o mesmo acontece quando você vai preso. Ao invés de mandar o seu corpo para uma penitenciária, eles simplesmente tiram a sua mente do corpo e colocam numa espécie de freezer. E a sua mente vai ficar lá até o dia que você terminar de cumprir sua pena. Nesse meio tempo, duas coisas podem acontecer com o seu corpo. A sua família ou você podem pagar para manter ele em um depósito particular, ou o governo fica com ele. E se o governo ficar com esse corpo, meu amigo, não é legal, porque eles podem vender ou alugar o seu corpo para terceiros. Então é muito pouco provável que quando você for solto, você vai ter o seu corpo disponível para usar. Na maioria das vezes, o governo acaba te dando uma outra capa que está disponível no momento. Aí o que acontece é que você acaba sendo colocado numa capa que não tem nada a ver com o seu corpo original. Por exemplo, pensa como seria horrível se você fosse, sei lá, uma pessoa negra e alta, colocada no corpo de um asiático baixinho. Ou se você fosse uma pessoa muito mais nova, colocada no corpo de uma pessoa muito mais velha. Ou ainda, você pode ser uma mulher encapada no corpo de um homem. É bem cabreiro, mas é assim que funciona a sociedade. É o preço da imortalidade. Tem uma outra forma como as capas são utilizadas que mostra bem como funciona
funciona essa sociedade. Como novas capas são muito caras, muitas vezes as pessoas acabam alugando um novo corpo por um curto período de tempo. Assim elas podem trazer de volta à vida um parente querido que morreu e que não teve condições de voltar à vida. Por exemplo, você pode alugar um corpo para a sua avó poder comparecer ao casamento da bisneta. Isso me lembra que em casos de homicídio eles vão trazer também a pessoa de volta à vida por tempo bastante só para ela dar um testemunho do que aconteceu. Pensa como isso mudou completamente o sistema judiciário desse mundo. E ainda, o livro explora como certas religiões lidam com essa tecnologia. É bem interessante ver o conflito de interesse que tem ali entre uma certa religião e a polícia que quer usar esse tipo de tecnologia para ajudar a resolver homicídios. Com tudo isso que eu já falei, ela vai perceber o quanto esse universo é rico em detalhes. E olha que eu nem falei sobre as inteligências artificiais, sobre as colônias espaciais em outros sistemas solares e uma pá de coisas que eu ia ficar aqui um dia inteiro explicando. Então confia em mim, esse livro é um prato cheio para quem gosta de sociedades sci-fi fantásticas. E o personagem principal é Takeshi Kovacs, que era um ex-militar de uma ordem lendária chamada Os Emissários. Os Emissários eram um grupo de elite famoso em todo o universo e eram considerados os mais mortíferos de sua época. Só que o Kovacs não é nenhum herói, tanto que no início do livro ele morre em um confronto contra a polícia. E aí, 200 anos depois, ele é ressuscitado por Bancroft para resolver o assassinato do magnata. Aparentemente, o que aconteceu é que Lauren Bancroft cometeu suicídio, mas como ele é rico, ele tinha um backup na nuvem, então ele foi ressuscitado no dia seguinte dentro de um clone. O novo Bancroft não se lembra do que aconteceu, mas ele duvida muito que iria se matar. Só que para a polícia isso já é um caso encerrado, então eles não querem investigar mais. É por isso que Bancroft resolve contratar o nosso querido protagonista para resolver o mistério. Se Takeshi Kovacs resolver o mistério em algumas semanas, ele será libertado e receberá uma farta recompensa. Se ele não resolver, volta para o freezer, onde vai ter que cumprir o resto da pena, que são ali mais uns 500 anos. Mas por que contratar um ex-militar para fazer essa investigação? É que a Ordem dos Emissários tinha uma espécie de sexto sentido que pode ser muito útil para perseguições e investigações. Então o que o Bancroft quer é usar essa habilidade do Takeshi para resolver o seu próprio mistério. E essa investigação vai levar o personagem por diversos cantos do submundo, o que nos proporciona uma excelente visão desta sociedade. Eu achei que a trama é muito boa. O world building inicial é muito longo e isso acaba deixando o começo um pouquinho arrastado, mas nada que tenha me impedido de devorar o livro, ou melhor, o audiobook. E vale lembrar que este é o primeiro livro de uma trilogia, então todo esse world building vai acabar sendo interessante para os livros seguintes. E a história não é linear. Imagine que a maior parte das histórias são tipo um game, sei lá, como Super Mario. Nesses jogos, para o protagonista chegar no final, ele precisa vencer uma série de fases que aparecem de forma linear, para só então conseguir enfrentar o chefão final e resolver a história. Mas histórias como Carbono Alterados não são bem assim. De cara, é como se o protagonista já surgisse no meio do jogo, como um new challenger, e não existem fases a serem derrotadas. Já existe aqui uma porção de inimigos, armadilhas e aliados se movimentando ao redor do personagem. Então o protagonista precisa primeiro entender o que está acontecendo, quem são os mocinhos e quem são os vilões, para só então poder decidir o que vai fazer. Em outras palavras, é tipo um open world, não é preciso seguir uma ordem para chegar ao final. E eu sou fãzaço dessa estrutura narrativa, porque eu acho que ela funciona muito bem para histórias de investigação. Se a trama é foda, os personagens são ainda melhores. Cada um deles está interessado em Kovacs por motivos diferentes, e a gente fica quebrando a cabeça tentando entender as motivações de cada um deles. Ninguém aqui é santo não, tá todo mundo agindo de acordo com seus próprios interesses pessoais. Falando um pouquinho sobre a forma como o autor escreve, ela é bem realista e um tanto gráfica. As partes de ação são muito boas e acabam sendo bastante violentas. Os confrontos, quando acontecem, são cheios de astúcia e estratégia, e tem uma tendência muito forte a acabar em um banho de sangue. As cenas de sexo, por outro lado, podiam ser bem mais curtas e menos descritivas. O conteúdo de algumas dessas cenas é bastante educativo, só que muitas vezes parecia que elas se arrastavam por tempo demais. A mensagem que essas cenas querem passar fica bem clara logo de cara, só que mesmo assim a cena se arrasta por mais alguns parágrafos. E isso pode ser irritante, ou não, depende da pessoa que está lendo.
No geral do geral, Carbono Alterado é um livro fantástico. Eu recomendo muito se você curte sci-fi ou bons exemplos de world building. Se você é fã de investigações noir, você não pode deixar de ler esse livro. Mas eu não recomendo para quem detesta livros com muitas explicações e prefere partir direto para a ação. E se você gosta de personagens que são bem preto no branco, eu não recomendo esse livro porque ele tem personagens bem cinzentos. E você, já leu esse livro ou pelo menos viu a série? Se sim, deixa aí nos comentários. E se não, será que eu consegui deixar você curioso pelo menos? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E também não deixe de acionar aquele sininho maroto para receber notificações quando os próximos vídeos chegarem no canal. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de dar joinha caso tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima!